Olá, gente. Como vocês estão vendo, a aula de hoje é sobre Monte Carlo sequencial e ela vai começar basicamente um novo tópico, bastante diferente do tópico que a gente estava vendo até o momento. O que a gente estava vendo até o momento era como a gente simular de uma determinada distribuição alvo, que geralmente era a nossa posterior em Bayesiano, usando uma cadeia de Markov, né, que tinha como medida invariante justamente essa nossa distribuição alvo. Só que para isso a gente precisava basicamente achar uma distribuição ou uma função aí que era proporcional à nossa posteriori. Em algumas situações isso não é tão fácil e daí vai ficar consideravelmente mais difícil daí da gente calcular, de a gente conseguir usar o nosso Monte Carlo baseado em cadeias de Markov. E nessas ocasiões, às vezes, o Monte Carlo sequencial, que é um outro algoritmo que é baseado em martingais, ele pode ser mais fácil de implementar, ele pode ser mais rápido, muito mais eficiente. E a ideia dele é que a gente vai construir simultaneamente várias partículas aí que vão cada vez mais se aproximando da nossa distribuição alvo. E ao invés da gente chegar na nossa distribuição alvo, né, na nossa posteriori, quando o número de iterações de uma cadeia vai para infinito, pelo contrário, ela vai, que a gente pode pensar como se o tempo de simulação tem que ir para infinito, né? O número de interações tem que ir para infinito. Aqui no Monte Carlo sequencial a gente vai ter um número fixo de iterações, mas o que tem que ter indo para infinito para a gente convergir para a nossa distribuição alvo vai ser o número de partículas. Então a gente precisa em largura o algoritmo crescer em complexidade e não em número de iterações. Então esse é um ponto muito importante do Monte Carlo sequencial. E a gente vai estudar nessa aula mais a fundo qual é o algoritmo que está por trás, qual é mais ou menos uma intuição da justificativa teórica do porquê ele funciona. Mas antes da gente chegar nisso, nosso passo inicial vai motivar situações em que esse Monte Carlo sequencial ele pode ser eficiente, ele pode ser interessante. E muitas vezes o que está por trás dele é uma espécie de equação de recorrência para a gente calcular a nossa posteriori. E a gente vai ilustrar essa equação de recorrência usando especificamente cadeias de Markov ocultas. E como que ela funciona? Colocando já em uma notação condizente com a que a gente está usando no curso, a gente vai ter aí dois vetores, né? θ1, θ2, θn, e um vetor x1, x2, xn. E a gente vai imaginar que o vetor de θs, de θ1 até θn, é uma quantidade que a gente não observa e que ela é de interesse. E a gente observa o vetor de x1 até xn. Então, nota que nesse caso, se a gente entender o θ como sendo nosso parâmetro, ele tem a mesma dimensão da nossa amostra, que é um problema interessante, né? Um pouco diferente do que a gente estava vendo até então. A gente estava, nos exemplos anteriores, muitas vezes considerando o θ como sendo um único número real, por exemplo, ou um par de números reais. Aqui a gente tem um número real para cada dado observado. E a gente vai assumir que o vetor de θs, que é aquilo que a gente tem interesse, ele segue uma cadeia de Markov, e o nosso xi ele vai ser simplesmente uma função do nosso θi e mais um ruído branco. Então o xi seria seria o θ, né, que é uma quantidade que a gente está medindo, e mais um erro de medição aí, ou alguma coisa desse ninho, né? Seria o θ observado com um pouco de ruído. E a gente vai querer calcular a nossa posteriori, o f de θ dado x. Só que, dada a dimensão do θ, né, dado o elemento que a gente tem em uma cadeia de Markov, pode ser difícil calcular essa posteriori analiticamente. Vai ser especialmente difícil calcular o f do x, que tem no denominador da nossa posteriori. Mas a gente consegue, ao menos, estabelecer uma espécie de uma equação de recorrência. Mas antes da gente chegar nisso, a gente pode representar essa nossa cadeia de Markov oculta por meio de um diagrama que facilita a nossa interpretação dela. Então, o que a gente tem? Em primeiro lugar, a gente pode desenhar os θs. Então, a gente pode desenhar uma bolinha aqui com o θ1.
E daí a gente vai dizer que o nosso θ2 ele é gerado pelo θ1. E da mesma forma, né, o θ3 ele é gerado pelo θ2, porque a gente está falando de uma cadeia de Markov. E a gente segue assim até que a gente gera o θn. E daí, na cadeia de Markov oculta, a gente viu também como que a gente vai gerar os x's. Cada x ele vai ser gerado unicamente pelo θ correspondente. Então, o θ1 ele vai ser usado para gerar o x1, adicionando algum ruído, né? O x2 ele vai ser gerado pelo θ2. O x3 vai ser gerado pelo θ3. E assim por diante, até o xn. E a gente vai ver mais para frente alguns exemplos com distribuições para θ, distribuições para o f de x dado θ, e a gente vai entender o que está acontecendo. Mas por hora a gente pode representar esse processo dessa forma. E em geral pode ser difícil a gente calcular, quer dizer, a gente vai estar interessado em calcular o f de θ dado x, né? E a gente vai usar a notação vetorial para isso, a gente vai falar o f de θ1 até θn, no sentido do vetor, a gente quer calcular a distribuição do vetor inteiro, do θ1 até o θn, dado o x de 1 até n. E pode ser difícil calcular, especialmente o denominador desse termo, né? O f de x, porque ele vai ser expresso como uma integral de f de x dado θ, f de θ dθ e assim por diante. E isso a gente já viu que pode ser consideravelmente complicado. Então, a gente vai ver rapidamente uma equação interessante que vai nos ligar a posteriori do θ1 até n-1 com a posteriori do θ1 até n. Então, como que a gente vai fazer isso? O f do θ1 até n, dado x1n, isso aqui é proporcional à conjunta, né? F de x1n e θ1n. E agora essa conjunta, a gente pode fatorar ela de um jeito específico. A gente pode escrever isso como sendo f de x1 até n-1 e θ1 até n-1. E daí a gente pode multiplicar. Está faltando agora o θn e o xn, né? Então agora a gente pode multiplicar pelo f de θn dado todo o resto. Só que dado todo o resto, uma vez que o θ é gerado por cadeia de Markov, né? A gente está querendo saber como gerar o θn a partir de todo o resto que tem aqui atrás, vai depender só do θn-1. Então isso aqui vai ser f de θn dado θn-1. E agora a gente vai ter que calcular o f de xn dado o θn e todo o resto também. Então dado tudo que vem antes. Mas dado tudo que vem antes, a gente vê que o xn é gerado somente pelo θn. Então isso aqui vai ser f de xn dado o θn. E agora nota que a conjunta ela é proporcional a posteriori, né? A gente pode usar novamente o mesmo truque do proporcional que a gente usou antes. Então isso aqui vai ser proporcional ao f de θ1 até n-1 dado x1 até n-1 e daí vezes esses termos aqui, né? Então vezes f de θn dado θn-1 f de xn dado θn, que é a verossimilhança do último dado, né? Então, nota que a gente acabou de estabelecer uma equação de recorrência. Para calcular a nossa posteriori, que é complicada, né, do vetor inteiro, a gente pode calcular a nossa posteriori para todas as coordenadas até o n-1, e dado a amostra do x1 até n-1,
e multiplicar por dois termos aqui que em geral são relativamente simples, né? É a matriz de transição do θn até do i para o θn a partir do θn-1, multiplicado por uma densidade aqui, f de xn, dado o θn. Então esse termo aqui pode ser fácil de calcular. A gente está dizendo que se a gente sabe calcular esse aqui, então a gente só adiciona mais esse termo e daí a gente consegue calcular a posteriori. É claro que isso aqui é só um proporcional, né? Mas nos dá uma ideia de, tudo bem, se eu conseguir simular o vetor θ até a coordenada n-1, daí eu tenho alguma ideia de como fazer uma simulação para simular até o n. E aí é onde reside a lógica por trás do Monte Carlo sequencial. A gente vai ter muitas vezes um θ que é um vetor, e a gente vai simular do θ até uma determinada coordenada, e daí a gente vai ter um passo em que a gente vai iterativamente gerando a próxima coordenada. E é claro que aqui vocês não estão vendo exatamente como fazer isso, mas essa equação de recorrência nos dá uma ideia de por que esse tipo de técnica pode ser útil. Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no Monte Carlo sequencial e como ele vai fazer uso desse tipo de equação de recorrência, né? Como ele facilita para a gente conseguir fazer simulação desses objetos, esses vetores complicados que nem esse θ aqui.